Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje é dia 7 de agosto. Estamos às antevéspera pela ocasião da celebração do Dia dos Pais no próximo domingo. E aí, você já pensou que presente você está pensando em dar ao seu pai, de acordo com as suas posses? Quem sabe um relógio, um terno, um perfume, uma gravata? Não importa. Talvez aquilo que você esteja imaginando em presentear ao seu pai, se você não é um filho que honra, respeita, obedece ao pai que um dia lhe gerou. O maior presente que um filho tem para dar a um pai é alegrar o seu coração. É isso que nos diz Provérbios, capítulo 4. O filho sábio alegra o coração do seu pai. Então, deixamos esta recomendação. Este seria o maior presente que você poderia dar ao seu pai no próximo domingo. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior e também o pastor Robson no bloco Curiosidades Bíblicas, trazendo a segunda parte da igreja em Laodiceia, uma das 7 igrejas apocalípticas. Nós tivemos a oportunidade por 3 viagens, por 3 excursões, visitar este lugar. Hoje só há ruínas, mas lembra que um dia essas igrejas existiram e através dos séculos elas simbolizam, representam períodos em que a igreja, corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivencia, principalmente nesses dias em que estamos vivendo. Portanto, sem mais delongas, eu quero deixá-los com o pastor Robson no bloco Curiosidades Bíblicas. Nós estamos nas ruínas de Laodiceia. Esse local ele foi conhecido pela sua riqueza porque possuía um grande centro bancário, também possuía um comércio muito forte. Ele era conhecido, a cidade, pela sua indústria têxtil e também pela fabricação dos colírios mais famosos da Ásia Menor. Então era um local extremamente rico, abastado, mas Cristo olha para os irmãos dessa igreja, dessa cidade, e diz que tu és um miserável, apesar do seu centro bancário, um pobre, apesar do seu centro comercial, um cego, apesar da sua indústria farmacêutica, fabricação de colírios, e diz que esses irmãos, essa igreja estava nua, apesar da sua indústria têxtil. Então isso é uma grande lição para nós entendermos que Deus não enxerga as coisas da maneira como o homem enxerga. Deus não vê as coisas como o homem vê. Além disso, Cristo usa outro exemplo histórico e geográfico especificamente desse local. Porque aqui a nossa retaguarda, você vê aquela montanhazinha branca ali, ela é conhecida como Hierápolis. Aquele local é conhecido pelas suas fontes termais, águas muito quentes. E existia uma tubulação que vinha de Hierápolis até aqui, Laodiceia, e que prosseguia daqui até atrás dessas montanhas, como vocês podem ver, onde estava a cidade de Colossos. Colossos, até agora, não foi encontrado mais nada, os arqueólogos ainda não escavaram lá. O que resta de Colossos é absolutamente nada até esse momento. Não foram feitas escavações lá. Mas o fato é que Cristo utiliza esse exemplo geográfico para dizer que essa cidade não era quente, como Hierápolis, e nem era fria, como Colossos. Essa cidade era morna, fazendo uma ilustração da água que saía de lá, passava por aqui. E como nem era quente, nem era frio, Cristo estava a ponto de vomitar essa igreja da sua própria boca. Então a nossa oração nesse momento, o nosso desejo nesse momento, é que Cristo reavive a sua igreja e a sua obra, para que não sejamos como Laodiceia foi. Não importa o tamanho da sua igreja, não importa o seu poder econômico, Cristo não vê as coisas como o homem vê. A perspectiva de Deus para o ser humano é diferente da nossa. Na época que essa cidade era uma grande potência, talvez essa mensagem ela fosse cair em descrédito, porque Cristo estava dizendo que destruiria, que fecharia as portas dessa igreja. E no momento em que essa cidade estava funcionando a plena força, talvez isso fosse inacreditável, mas hoje, cerca de 2000 anos depois,
O que nós podemos ver aqui são apenas ruínas, são apenas os destroços daquela que foi a cidade mais rica da Ásia Menor nesse período de tempo. Então que nós não nos estribemos no nosso conhecimento, na nossa própria condição financeira ou estrutural, mas que a nossa força esteja no Senhor e na fidelidade ao Pai amado e aos princípios da sua santa e sagrada palavra. Que Deus te abençoe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Nós vamos meditar hoje no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 9. Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. Semana passada, o presbítero Genildo, ele iniciou essa argumentação de Paulo, e aqui a gente vai fazer então essa conclusão dessa ideia, né? Havia uma ideia equivocada que estava sendo espalhado na igreja, e aí o apóstolo Paulo, o doutrinador, o apóstolo Paulo, aquele que ensinou essa doutrina, ele vai relembrar algumas coisas e vai ser bem enfático e objetivo em chamar a atenção da igreja em alguns pontos. Ele diz assim, versículo número 5: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, ele havia apontado de maneira clara e dura a questão de pessoas que agiam de maneira que ele vai dizer que era de maneira carnal na igreja. E o presbítero Genildo explicou bem por que ele falava de carnalidade. Essa carnalidade, como a gente viu, Paulo não estava falando de pessoas que tinham um comportamento imoral, promíscuo ou outra coisa. Ele estava se referindo que a imaturidade da igreja levava os irmãos a desenvolver certos tipos de comportamento ou de pensamentos, como ciúmes e discórdia, que caracterizavam eles como carnais. Ou seja, a partir do momento que você está na igreja e os ciúmes leva você a ter discórdia com os outros, meramente por questão de ciúmes, Paulo enfatiza que isso era uma questão de carnalidade e não de espiritual. E aí Paulo enfatizava que essa falta de maturidade, que levava aos ciúmes e à discórdia, era justamente a característica de quem era carnal. E talvez alguém sem entender pudesse questionar Paulo se Paulo estava se referindo a essa questão de imaturidade. Talvez alguém dissesse assim, mas como é essa imaturidade? Por que você está dizendo que a gente está sendo imaturos? E Paulo responde que a imaturidade deles se explicitava quando nas conversas, nas reuniões e no púlpito, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Então ele vai começar a argumentar, a apontar, a dizer, a explicar o que era essa imaturidade. E aí a gente percebe, meus irmãos, que Paulo, ele vinha falando de algo extraordinário aqui nesta carta.
Ele começou a falar sobre a soberania de Deus e que essa soberania era a chave do crescimento da igreja. E aí já nos dá uma pista muito interessante para o desvelo desse texto. Ele diz algo muito interessante, relembrando algo que a gente já sabe, mas parece que a gente esquece no dia a dia. E aí a gente percebe que nesse texto Paulo está querendo fazer isso. Os irmãos sabiam que quem dá o crescimento é Deus, mas estavam passando desapercebidos nas conversas, nas reuniões, nas decisões. O que se estava assim enfatizando entre eles, ou na conversa da igreja, era justamente uma falta de compreensão de que Deus era soberano no crescimento da igreja, na obra. Definitivamente o crescimento da igreja não se dava pelo nome do pastor ou por outra liderança, mas Paulo enfatiza que era pela vontade de Deus, que usando a todos que estejam disponíveis para o sublime trabalho na obra, ou seja, para Paulo, quem entendia que o crescimento da igreja se dava pelo fundador ou pelo ministro atual da igreja, estava equivocado. E isso era um procedimento carnal. Então, também percebemos que eles foram confrontados com esse diagnóstico, talvez até doloroso, que Paulo faz à igreja de Coríntios. Não há dúvida, quando Paulo se refere aos coríntios, não há dúvida de que Paulo reconhecia que eles eram crentes. Não havia dúvida da sua conversão. Entretanto, Paulo vai dizer aqui que essa imaturidade deles, que apesar de ser salvos, escolhidos, eles estavam caminhando a passos largos, dentro de uma caminhada pecaminosa, carnal, como homens comuns. E é interessante então que o termômetro que revelou essa carnalidade não foi a ausência de milagres ou dom. Porque você lembra que Paulo, ele falou que a igreja tinha dom, que a igreja era abençoada por dons especiais, digamos assim, ou seja, dons que chamavam a atenção. É tanto que lá na frente, no capítulo 12, 13 e 14, ele vai meio que consertar o exagero ou a histeria que estava causando. Mas perceba, irmãos, percebam que coisa interessante. Era uma igreja operosa, era uma igreja de crentes, mas era uma igreja que estava pecando, usando a linguagem mais jovial, estavam vacilando no quesito primordial de entender essa teologia da soberania de Deus, da vontade de Deus soberana. A presença de ciúmes, a presença de contendas e, acima de tudo, o faccionalismo religioso estava inflamando e inflando o ego das pessoas. Inflamavam uns contra os outros e inflava o ego deles. Essa notícia então chega a Paulo, e ele então começa a redigir esta carta para dizer uma das coisas mais importantes das Escrituras: a soberania de Deus sobre sua obra, a vontade dele sobre a sua obra, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida deles, sobre a vida da igreja. Soberania de Deus, não esqueçam disso. Soberania de Deus. Deus não tem ninguém que chegue para ele e aconselhe ele a fazer ou decidir alguma coisa. Eles estavam com esse ego inflado, e esse ego deles inflado caracterizava justamente o seu discurso. Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, ou eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Transformando então os pastores em heróis de torcidas organizadas. Aí eu faço uma pergunta, né? Mas como curar uma igreja doente pelo vírus do personalismo? Como curar? Como nos curar
se porventura a gente esteja trabalhando sem perceber, de forma imatura, dentro desse personalismo. E Paulo, ele não vai fazer isso atacando as pessoas. Que é outra coisa interessante desse texto. Ele não ataca os irmãos, mas ele traz uma redefinição radical sobre o papel dos líderes. E ele diz em essências: vocês estão a brigar pelo palco, mas esqueceram-se de quem é o dono do espetáculo. Parafraseando a ideia. E é essa mudança cirúrgica de perspectiva que nos introduz então 1 Coríntios 3, versículos 5 a 9, onde o apóstolo tira o holofote dos homens e o devolve ao único lugar legítimo, a soberania e a glória de Deus. Versículo de número 5, ele diz: pois quem é Paulo? Em algumas versões, a interrogação já está em Paulo. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? E ele faz a pergunta retórica para definitivamente diminuir o homem, colocar o homem no seu lugar. Por mais que ele tenha boa oratória, bom intelecto, boa teologia, boa administração, bom apacentamento, que ele seja o cara, o tampa. Mas quando eles fazem então essa analogia, essa comparação com Deus, com a soberania de Deus, ele tem que fazer essa pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros, e a palavra no grego aqui, diaconia, servos, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então Paulo, ele já vai estabelecendo essa realidade para todos nós, dizendo que nós somos canais de Deus. Canais de Deus. Paulo, ao diagnosticar que os irmãos estavam enveredando por um caminho não espiritual e não saudável para a comunhão de toda a igreja, ele intervém trazendo aos irmãos uma reflexão profunda sobre a importância dos homens, dentro das características já ensinadas de como Deus usa e age por meio dos homens. Essa é uma linha tênue que nós estamos. Linha tênue. Porque nós somos muitas vezes motivados pelo elogio, pelo reconhecimento. É mais fácil eu analisar pelo o número de elogios e pelo número de não elogios, do que entender a realidade das circunstâncias espirituais. Entenderam o que eu quero dizer? Uma vez, eu fui convidado para pregar, ainda presidente da mocidade, para pregar num congresso de jovens. Aí fui pregar no congresso de jovens aqui nas Malvinas. O pastor bateu assim em mim, tinha pouca gente. Eles se preocupem não que os ônibus vão chegar. E aí foi chegando o ônibus, foi enchendo. Eu sei que tinha mais ou menos 400 jovens no plenário. E aí eu cheguei, seminarista ainda, presidente de juventude, e fui compartilhar com o líder, com o meu líder. E ele disse uma coisa que quase ele acabou com o meu ministério. Ele disse: eita, pregador de multidões. Por mais que ele quisesse afagar a mim, ele inflou o meu ego. Porque imaturo, seminarista, começando o ministério. Entenderam, irmãos? Se eu não tivesse trabalhado, se eu não tivesse percorrido o caminho, não é assim não, tenha calma. Brigado com a nossa própria carne em oração e entendimento da realidade. Aquela frase, ela poderia inflar o meu ego. E toda vez que eu fosse, por exemplo, pregar, como eu preguei lá na igreja congregacional El Shaddai de Salgadinho, tem uma congregação lá. Eu fui pregar
nessa noite e tinha 4 pessoas, 4 irmãos. E foi um dos cultos que eu senti mais a presença de Deus. Nunca esqueci. Ou então, quando eu fui pregar, quando estava lá em Boqueirão, eu, Irama e Cecília, um monte de cadeira branca, um pátio enorme. Já contei a vocês, mas teve gente que não ouviu essa história. Eu com a beca, com o paletó, o culto tinha ido para o domingo, já tinha gente frequentando, mais ou menos 7 famílias, mas nesse domingo não apareceu um crente. Apareceu, né? Irama e Cecília. Cecília começando a andar, começou a aperrear. Eu já tinha dado a paz do Senhor, já tinha lido o salmo, peguei o violão, fui cantar, viu, Alexandre? Fui cantar, igual você teve a coragem hoje aqui. Quando eu comecei a cantar, Cecília aperreando, Irama teve que sair, fiquei eu e as cadeiras. O pregador de multidões. Fechei os olhos, comecei a louvar. E como vocês já sabem, eu comecei a ouvir pessoas cantando na igreja, respondendo o louvor. Irama entra com Cecília, a gente prega, o sermão estava pronto, preguei. E na saída, Irama diz: Júnior, quando eu estava lá fora, eu escutei uma igreja cantando contigo. Glória a Deus, por entendermos que nós somos servo do Senhor. Então Paulo faz essas 2 perguntas: quem é Paulo? Quem é Apolo? Era como se Paulo estivesse com uma certa indignação pelo que foi noticiado a ele. Era como se Paulo dissesse: mas rapaz, não acredito não que os irmãos estão desse jeito não, né? E aí ele escreve: quem é Paulo? Quem é Apolo, gente? Pelo amor de Deus, tome tento. Para Paulo era inconcebível que a igreja havia começado discussões e brigas sobre quem era melhor. Entendeu? Esse é o cerne desse texto. Era inconcebível, porque Paulo escreve a carta mediante as notícias que ele recebe. Então para ele era rapaz, não acredito que os irmãos estão brigando, estão discutindo, dizendo quem é melhor. Discutindo quem tinha mais unção, discutindo quem era mais preparado, ou qualquer outra coisa em face da obra de Deus. Aí ele diz de forma direta e objetiva: nós somos servos pelos quais fomos usados para que vocês chegassem a crer. Servos. Paulo deixa claro que o trabalho que ele faz e Apolo foi algo designado por Deus, e isso nos ensina de forma clara que todo o trabalho desenvolvido na obra do Senhor é o próprio Deus quem nos encarrega, e que sendo assim deveríamos fazer o melhor, não para que venhamos a aparecer, ter benefício ou qualquer objetivo escuso, mas para a glória de Deus. Somos canais de Deus para levar o evangelho e edificar a sua igreja. Todos, embora Paulo esteja aqui falando dele e de Apolo, porque eles eram o tema da discussão dos irmãos que estavam nesse partidarismo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que todos os crentes são canais de Deus. Canais de Deus. Irmãos, quando a igreja ela está em sintonia, em comunhão, os departamentos, os irmãos, o pensamento só pastor, oficiais, não tem quem segure a igreja, meus irmãos. Amém? Não tem quem segure, é todos de mãos dadas, é todos na sua função, no seu dom, naquilo que Deus designou. Todos nós somos extremamente importantes na obra do Senhor, porque Ele usa cada um de nós. Até mesmo, meus irmãos, as meninas e os meninos que tiram foto e fazem vídeos aqui, a gente pensa que não, mas por exemplo, hoje saiu o vídeo, né? Do evangelismo da feira.
quanto vai impactar de vidas que vem aquele videozinho simples de um evangelho, o quanto, irmãos, vai despertar crentes que estavam dormindo na obra missionária, na obra da evangelização. Eu tenho certeza, ao verem aquelas imagens bem feitas, bem colocadas, feita por Maria Clara, vai despertar igrejas crentes para a obra de evangelização. Tenho certeza, porque quando eu vi, eu digo, eita, mas é minha igreja, amém. Entende, meus irmãos? Desperta, você vê aquilo ali, você diz, meu Deus, olha que coisa boa, evangelismo na feira. Tenho certeza também que os irmãos, quando viram, dizem, mas rapaz, eu nem estava. Alguém aqui faz isso? Se não fez, olhe lá, né, irmã Francis Neto, missionária. Olhe lá o vídeo, assim, eita, eu nem fui. Porque é muito bom. Achei interessante, teve uma hora lá que a técnica, né, deixou só o pastor Bolso louvando. Eita, ficou bonito, viu? Ficou bonito. No meio da feira, o pastor, com essa voz que eu não tenho, né? Eu não tenho esse dom dessa vozerão. E o pastor Bolso lá cantando no meio da feira. Coisa linda. Está entendendo, irmãos? Todas as peças funcionando para o crescimento da obra de Deus. Irmãos, a gente precisa acabar urgentemente com o personalismo na igreja. Precisamos acabar. O que você e eu temos que fazer? A gente tem que se esforçar, se doar, se desgastar para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Esse é o nosso papel. É fazer. E eu digo outra coisa, é fazer sem esperar alguém. Porque também a gente pega assim, né? Mas rapaz, aqui só eu faço. Eu só tenho, irmãos, eu estou desde 2011, né, à frente de trabalhos na igreja. Eu vou dizer desde 2008, porque a questão da liderança de juventude, eu não parei mais de liderar na igreja. Mas o que nós percebemos é em que todas as comunidades, é só um grupo, rapaz, não é a igreja toda não, nem pense. É só um grupo, E eu acho que Deus estabeleceu isso como decreto. É só um grupo, é 2, 3, 4, 5 para fazer muita coisa. Amém? Percebeu isso já? Nem todo mundo, irmã Leda, vai para a cozinha, porque a gente não sabe. Tem que ser as profissionais, que se dão bem ali, que estão na comunhão, que sabem fazer o negócio e sai. Se botar mais gente, vai atrapalhar. Mas às vezes a gente quer, né? Mas rapaz, fulano poderia estar aqui descascando batata comigo. Mas entende, irmãos? Mas se você tem uma tarefa na igreja para fazer, faça com esmero, com dedicação, servindo ao Senhor. E outra, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Você tem todas as funções vitais necessárias para desenvolver o trabalho na igreja. Teu jardim nasceu o nosso amor. Eu quero agradecer a todos quantos estiveram conosco e como nós estamos encerrando o nosso programa nessa manhã de sexta-feira, convido a todos que nesse domingo vá à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, quem sabe na sua rua, em sua cidade. Se você reside em Campina Grande e desejar fazer-nos uma visita à Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário. Nós temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas. Venha celebrar o Dia dos Pais nesse domingo conosco, será uma honra, uma alegria tê-los lá
visitando a nossa igreja com a sua distinta família. Sempre às terças-feiras nós também nos reunimos para orar pelas famílias e às quintas-feiras estudo bíblico. Compareça, prestigie a Igreja do Calvário na entrada da cidade, no início do giradouro da Avenida Brasília. É uma honra, será uma honra recebê-los nesse domingo. Mas nós vamos encerrar o nosso programa oferecendo este hino interpretado pela cantora Denise a todos os filhos, dirigindo-se ao nosso Pai Celestial, ao nosso Pai Eterno. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Feliz Dia dos Pais!